Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula anterior, que falava das características elétricas da matéria. Na aula de hoje vamos dar sequência, então, falando de eletrização por contato e indução. Vamos falar também sobre alguns modelos atômicos. Vamos recordar o assunto da nossa aula anterior. Nós falávamos sobre os processos de eletrização. Então, a eletrização é o processo no qual um corpo inicialmente neutro é eletrizado. Nesse processo, os elétrons são adicionados ou removidos de um corpo. Existem três processos de eletrização: o atrito, o contato e a indução. Aqui nós temos os processos de eletrização dos materiais. Então, nós temos o exemplo do atrito, do contato e da indução. Vamos falar de cada um deles, recordando o processo de eletrização por atrito que nós já comentamos na aula anterior. No processo de eletrização por atrito, ocorre quando a gente atrita dois materiais diferentes inicialmente neutro. Então, há a transferência de elétrons de um material para o outro. Então, o tipo de carga elétrica que o material ele vai adquirir, se vai ser positiva ou negativa, vai depender do tipo de material que está sendo atritado. Ora, ele pode apresentar carga positiva, ora, o mesmo material pode apresentar carga negativa. Por isso, a gente tem aquela série triboelétrica dos materiais que são atritados. Aí temos também as cargas elétricas, né? A atração e repulsão. A carga elétrica semelhante, né? Igual, como por exemplo, positivo com positivo ou negativo com negativo, elas vão se repelir. E quando as cargas elétricas forem contrárias, como por exemplo o negativo com o positivo, elas vão se atrair. A eletrização por contato. Quando dois corpos condutores são colocados em contato, existe uma forte tendência de redistribuição da carga total. Assim, é possível eletrizar um corpo inicialmente neutro pelo contato com o outro inicialmente eletrizado. Observe aqui a imagem ao lado. Se o corpo inicialmente eletrizado tem carga positiva, ele atrai elétrons do corpo inicialmente neutro. Este, por ter cedido elétrons, torna-se positivo. Eletrização por contato negativo. Se o corpo inicialmente eletrizado tem carga negativa, os seus elétrons em excesso repelem-se mutuamente e, com o contato, parte deles passa para o corpo inicialmente neutro. Observe a imagem. Este, por ter recebido elétrons, torna-se negativo. Agora vamos falar do processo de eletrização por indução. Então, observando aqui a imagem ao lado, se o corpo A estiver eletrizado negativamente, o corpo B ficaria com a carga positiva na região próxima ao indutor e a carga negativa na região mais distante do indutor. Observando aqui a primeira bola do exemplo. Deve-se ressaltar o fato de que o corpo B, nessa situação, não está eletrizado, ou seja, ele continua neutro, porque ele apresenta as duas cargas em quantidade igual. Uma vez que ele não ganhou e nem perdeu elétrons, ele mantém a mesma carga. O que aconteceu foi o estabelecimento de duas regiões eletrizadas com cargas de sinais opostos e mesmo valor absoluto. Note ainda que o fenômeno da indução eletrostática só ocorre de maneira suficientemente observável se o corpo B for um bom condutor. Entretanto, um corpo eletrizado positiva ou negativamente sempre atrai um condutor neutro. Para manter o objeto induzido eletrizado mesmo após o afastamento do indutor, devemos ligá-lo a um fio terra.
desfazendo a ligação com a Terra e afastando os corpos, o induzido irá apresentar a carga de sinal contrário ao indutor. Falamos um pouco sobre a natureza elétrica da matéria, né, as suas formas de eletrização, e agora nós vamos retomar o assunto sobre a história da química, falando sobre os modelos atômicos. Então, no final do século XIX, os cientistas eles já estavam convencidos de que toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, né, maciças e indivisíveis, os átomos, como descrito por Dalton em 1808. Então, esse foi o primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton. Em 1897, porém, o físico inglês J. J. Thomson, de 1856 a 1940, realizou uma série de experimentos que abalou essa ideia de ser um átomo maciço e indivisível. Ele descobriu que os átomos são formados por partículas menores e que eles são divisíveis. Thomson realizou experimentos com descargas elétricas e descobriu nos átomos partículas com carga elétrica negativa e massa desprezível. Essas partículas eram os elétrons. Essa descoberta provou que os átomos não eram indivisíveis, como até então se acreditava. Ele propôs um novo modelo atômico denominado pudim de passas. Aqui nós temos o modelo atômico de Thomson, né, como ele determinou. Então, esse modelo propunha que o átomo fosse maciço, esférico e descontínuo. Ele era formado por um fluido com carga elétrica positiva, no qual estavam dispersos os elétrons, com carga elétrica negativa. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos aqui a cor verde representando o fluido positivo e mergulhado e dispersos nesse fluido teríamos os elétrons com carga elétrica negativa. Mas os modelos atômicos, eles não pararam por aí. E um novo modelo atômico foi proposto por Rutherford. Em 1919, o químico e físico Ernest Rutherford, de 1871 a 1937, realizando experimentos semelhantes aos de Thomson, descobriu outra partícula subatômica com carga elétrica positiva e massa 1836 vezes maior do que a do elétron. Essa partícula foi denominada como próton. Para provar a sua descoberta, Rutherford realizou um experimento em 1911, no qual ele tentou verificar se os átomos eram realmente maciços, utilizando para isso partículas alfa, que apresentam, no caso, carga elétrica positiva, como projéteis. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas, emitidas pelo polônio, um elemento químico radioativo. Rutherford organizou seu experimento em 3 etapas para que os estudos pudessem ser realizados. Dessa forma, o físico estabeleceu 3 componentes distintos, os componentes A, B e C. O componente A, nesse caso, era uma amostra do elemento químico polônio posto em um bloco de chumbo, como vocês podem observar aqui na imagem. Lembrando que o polônio é responsável por emitir radiação alfa de carga elétrica positiva. Assim, o bloco ele era formado por um pequeno espaço para que a radiação pudesse ser liberada. Ou seja, essa caixa de chumbo ela tinha uma abertura, né? Assim que essa abertura fosse exposta, as partículas alfas iriam ser emitidas naturalmente. O componente B consistia numa lâmina fina de ouro posta de forma frontal à caixa de chumbo. Ou seja, ela foi colocada bem na frente, né, da abertura, onde seria emitida a radiação alfa. Para completar, o componente C ele era formado por uma placa metálica.
Essa placa revestia todos os demais componentes e era composta por um material fluorescente. A partir disso, Rutherford observou que a radiação alfa do polônio conseguia passar pelo pequeno orifício deixado no bloco de chumbo. Em seguida, a radiação seguia na direção da lâmina de ouro. Com isso, era possível ver a luminosidade das partículas que incidiam nos materiais. Portanto, o físico concluiu que as partículas liberadas conseguiam atravessar a lâmina de ouro, seguindo a trajetória normalmente. Além disso, as partículas que desviaram a trajetória foram poucas em relação às demais partículas. Por fim, Rutherford chegou à conclusão de que as partículas que não foram refletidas representavam um percentual bem pequeno. Então, essas partículas que não foram refletidas na placa, elas eram da mesma carga das partículas alfa, ou seja, elas eram positivas. E assim Rutherford conseguiu chegar a uma conclusão. Ele concluiu que o átomo apresentaria um núcleo onde estaria localizada toda a massa atômica, sendo uma carga positiva. Além disso, o átomo também seria composto por uma eletrosfera, que seria o local onde os elétrons estariam girando ao redor do núcleo do átomo. A partir disso, Rutherford estabeleceu um novo modelo para o átomo, o modelo atômico de Rutherford. Aqui nós temos então no núcleo os prótons com carga elétrica positiva e os elétrons com carga elétrica negativa. Este modelo é também conhecido como sistema planetário ou sistema solar. Isso porque o Sol ele representa o núcleo do átomo e os planetas seriam os elétrons que giram ao redor. Anos mais tarde, o modelo atômico de Rutherford sofreu algumas modificações com a descoberta do nêutron, a terceira partícula subatômica. Então, ficou assim o modelo proposto por Rutherford em 1911. O átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, porque existe um grande espaço entre o núcleo e a eletrosfera. Ele é constituído por núcleo muito pequeno, com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Elétrons com carga negativa, movendo-se em volta do núcleo. O átomo, então, seria um sistema semelhante ao sistema solar, chamado de modelo planetário. Aqui nós temos a contribuição de Chadwick para o modelo atômico de Rutherford. Então, após a publicação do seu modelo, Rutherford passou a admitir que deveriam existir no núcleo partículas que serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Naturalmente, pelos estudos de cargas elétricas, as cargas opostas elas iriam se atrair. Então, deveria haver alguma outra partícula, alguma outra coisa que impedia que essas cargas se atraíssem, no caso, os prótons e os elétrons. E essa partícula foi descoberta em 1932 pelo físico inglês James Chadwick, em 1891 a 1974, e ela foi denominada de nêutrons. Então, os nêutrons, eles não têm carga elétrica, ou seja, sua carga elétrica é nula, e ele tem massa semelhante à dos prótons. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos ver como ficou então o modelo atômico de Rutherford. Então, a partir do conhecimento dos elétrons, prótons e nêutrons, de suas cargas e massas, foi proposto um novo modelo, que é o modelo atômico clássico. Então, o modelo atômico clássico é o proposto por Rutherford com a inclusão do nêutron no núcleo. A imagem a seguir é a representação desse modelo e não de um átomo real. Então, o átomo ficou com um núcleo com prótons, carga elétrica positiva, nêutrons, carga elétrica nula,
e os elétrons girando na eletrosfera com carga elétrica negativa. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula daremos continuidade aos modelos atômicos e também falaremos sobre as características dos átomos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.